Olá, meu nome é Eduardo Matsura e eu vou apresentar para vocês um curso básico de análise técnica, um curso para quem quer começar na arte da análise técnica. Esse curso vai te dar os fundamentos, aquilo que é necessário para você começar a usar análise técnica nas operações de day trade com mini contratos. Esse slide aqui mostra o conteúdo, né, desse treinamento. São 7 aulas, uma introdução com as premissas da análise técnica. A análise técnica não é uma ciência, é baseada na experiência, né, de traders, né, ao longo de muitas décadas, aí, um conhecimento empírico. Vamos falar dos 3 principais fundamentos da análise técnica, que é a tendência, suporte, resistência e momento. Em seguida, padrões gráficos, os principais padrões gráficos. Indicadores, que é uma técnica mais recente, né, com a vinda dos computadores, foi possível desenvolver outros gráficos, né, no computador. Gerenciamento de risco, super importante. A análise técnica tem uma série de recursos para gerenciar o risco. Um modelo operacional, quer dizer, juntando todo esse conhecimento aí da análise técnica, a gente vai obter um modelo operacional que varia de trader para trader, né? No meu caso, eu vou estar apresentando um método baseado nas nuvens do Ichimoku. Já vai ver o que é, muito interessante. E, finalmente, uma aula sobre day trade, uma introdução a day trade, né? Essa é uma atividade que tenho exercido nos últimos anos, então eu tenho uma visão interessante aí para quem está começando. Bom, esse conteúdo, ele é mais explorado no meu livro Comprar ou Vender. O que eu vou apresentar aqui nos vídeos, nas aulas em vídeo, é tipo um resumo daquilo que é mais importante, mas uma referência interessante aí. Esse seria o Comprar ou Vender. Esse livro ele foi publicado em 2005, né? Já faz bastante tempo. E esse ano, a 8ª edição, tem um capítulo especial sobre day trade. Então, esse treinamento em vídeo também vai seguir essa linha, né, de quem quer operar day trade com mini contratos do índice do dólar. Bom, vamos fazer então aqui uma introdução que é muito importante. A gente vai, na verdade, ao longo desse treinamento, contar a história aí de 3 personagens que são assim muito importantes aí, são essenciais aí na análise técnica. O primeiro é o Morihisa Honma, é um japonês, né? Dá para ir ver, né, o jeitão de samurai dele aí. E ele é dessa época aí, do século XVIII, né? E ele, vamos dizer assim, é atribuído ao Honma a técnica do gráfico candlestick. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é isso, mas é a forma de representar aí o histórico dos preços, né? Que é o gráfico, né? O gráfico da análise técnica é o gráfico do preço. Essa representação, ele é uma representação muito interessante, era utilizada na época, né, no século XVIII, para registrar o comportamento do preço do arroz. O arroz, nessa época, era como se fosse uma moeda de troca, era um bem utilizado, né, como referência de valor econômico. E oscilava bastante, né? Então ele usou uma técnica de representar essa oscilação dos preços, utilizando essa representação denominada no Ocidente de candlestick. Bom, esse é o primeiro personagem. O segundo personagem é um americano, Charles Dow. Ele inventou uma teoria aí, chamada teoria de Dow, uma teoria muito importante na análise técnica, e que, vamos dizer assim, acrescentou, né, aquela ideia primitiva de representação do preço do Honma, do candlestick,
acrescentou também o conceito de tendência do preço. Foi uma visão um pouco mais sofisticada aí, da análise, né, do comportamento dos preços. Esse conceito de tendência é muito importante e a gente vai ver aqui na nossa próxima aula, aí, na segunda aula. E o terceiro personagem é outro japonês, é um japonês agora mais recente, né, o Eiichi Hosoda. E aqui é uma visão subjetiva minha. Eu acho que o Hosoda conseguiu reunir ali a ideia do candlestick do Roma com a ideia das médias, da tendência do Dow. Então ele conseguiu obter uma sinergia, né, nas ideias atribuídas aí ao Roma e ao Charles Dow. Bom, vamos falar um pouquinho agora de alguns princípios da análise técnica, algumas premissas que eu vou convidar você a acreditar. Não consigo provar, não tem uma forma, não é científico isso, mas tem alguns pontos de partida da onde se constrói toda a análise técnica. A primeira é a seguinte, que o preço desconta tudo, né? O que quer dizer isso, né? Tem vários fatores que podem influenciar o comportamento do preço, a oscilação do preço, de uma ação, do índice, do dólar, né? Pode ser um fator político, né? A gente atualmente tem 2 fatores importantes aí, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Pode ser um evento também mundial, né? Como foi aí, que a pandemia. E também um evento localizado num país, que foi, por exemplo, o ataque lá nas Torres Gêmeas em 2001, nos Estados Unidos, mas que repercutiu no mundo inteiro. Então tem uma série, eu estou exagerando um pouco, mas o que eu quero dizer é que todos esses eventos que podem influenciar na Bolsa são imediatamente precificados no gráfico, né? Então o foco que você deve ter não é no que causa o movimento do preço, né? Mas sim no comportamento dele. As causas podem ser múltiplas aí, né? Como a gente pode observar nesse slide aqui. Então, a questão toda é focar no comportamento do preço. A segunda questão importante, a segunda premissa importante é que o preço tem tendência. Aí essa premissa é atribuída ao Charles Dow. A ideia de que o preço tem tendência abre oportunidade para ganhos. Porque se o preço ele se comporta de forma estável, né, vamos dizer assim, não oscila, há pouca oportunidade de ganho. É na tendência, né, do preço, seja a tendência de alta ou tendência de baixa, que há oportunidade. E a gente vai verificar daqui a pouquinho, nos gráficos, que isso é observável, né? Dá para ver empiricamente, né, visualmente, vamos dizer, que existe essa tendência. E o terceiro, o último princípio, é que os padrões repetem, né? Então, esses padrões gráficos, vamos dizer assim, eles ocorrem, são recorrentes, vamos dizer assim, né? Há pequenas mudanças, mas os padrões, existe uma série de padrões aí que a gente consegue observar, consegue, vamos dizer assim, monitorar, né? Padrões de alta, padrões de baixa, padrões de reversão de tendência, né? É isso que a gente vai tentar, usando a análise técnica, né, detectar e em cima desses padrões tomar ações aí, né, de compra, de venda ou de ficar fora do mercado. Ok? A representação do preço é atribuída aqui ao Roma, né, a mais comum, a mais popular hoje é a do candlestick. A gente está vendo aqui, vou mostrar aqui no gráfico daqui a pouquinho, basicamente ela representa aqui de um lado os compradores, né, que apostam na alta, e do outro lado os vendedores que apostam na baixa. E na verdade o mercado é um pouco uma guerra, vamos dizer assim, uma disputa, né, entre compradores e vendedores. E a gente vai observar isso no gráfico, né, e tentar visualmente
Vamos observar quem está mais forte, né? Se é o lado comprador ou o lado vendedor, né? E apostar no mais forte. Apostar na continuidade da tendência, vamos dizer assim, em quem está mais forte, né? Bom, por fim, esse é o último slide aqui desse primeiro vídeo, dizer que o gráfico ele pode ser de diversos períodos, né? Pode ser um gráfico semanal, né? Onde cada referência dele é de uma semana, um gráfico diário, um gráfico intradiário, né? Dá para ver melhor isso mostrando aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, aqui no software gráfico. Então aqui a gente está vendo um gráfico, já na representação do candlestick, observe aqui, ó, né? Esse aqui é o gráfico do índice Bovespa, né? Olha a queda que teve aqui, ó, no mês de março, né, desse ano, né? Devido à pandemia, né, do coronavírus. O mercado que estava aqui na faixa de 120 mil pontos, né, desabou aqui, né, em algumas semanas, foi até 57 mil pontos aqui, né, 58 mil pontos. Então, esse gráfico aqui, cada candlestick é referente a um pregão, a um dia. Então, a gente chama de gráfico diário, né. Deixa eu passar aqui, ó. Então, esses aqui são os candles do mês de março, né, onde teve essa queda forte aí, ó. Eu posso também pegar e fazer o gráfico semanal, né? Então, vou colocar aqui. Agora, olhando o gráfico semanal, a gente percebe que durante o ano aqui, 2019, né, já em 2018, houve um movimento de alta, a bolsa estava subindo com muita força, né? E aqui também a gente observa, vamos dizer, empiricamente, nesse primeiro momento, um movimento de alta, uma tendência de alta, né? Atingiu um topo aqui, né? Aqui naquela ideia também, né, dos fatores que influenciam a Bolsa, né? Na eleição aí do novo presidente, o presidente Bolsonaro no Brasil, a Bolsa subiu forte, uma expectativa positiva, né, do novo governo, mas em função aqui do coronavírus, teve essa queda fortíssima aqui, né? Mas a Bolsa está recuperando, né? Então, por enquanto, uma recuperação muito forte aqui. Então, a gente observa aqui, né, nesse exemplo, aqui no gráfico semanal, que é possível, né, detectar assim, movimentos de tendência, né? Uma tendência aqui de alta, uma forte tendência de baixa agora, depois de março, né, até aqui abril, mais ou menos, e agora uma recuperação. Bom, no caso aqui, no propósito desse curso, a gente está interessado também no gráfico intradiário, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, colocar aqui o gráfico de 2 minutos. Vamos radicalizar aqui, ó, em 2 minutos. Deixa eu dar uma minimizada aqui. Olha aqui, ó. Entre essas duas barras aqui, ó, é um pregão da Bovespa, né? Então, no gráfico de 2 minutos, são 270 barras, no caso aí do mini contrato do índice, do dólar. A gente pode observar também, da mesma forma, né, tendência de alta, tendência de baixa, né? Então, o gráfico, independente do período, ele tem padrões muito semelhantes, né? A gente diz que o gráfico é uma representação fractal, né? Onde, independente aí do período, o padrão, né, o padrão gráfico é o mesmo, seja no gráfico de 2 minutos, no diário, no semanal. Nesse treinamento, eu vou dar vários exemplos aí do gráfico de 2 minutos, tá? Porque é o gráfico que eu utilizo para fazer day trade com mini contratos. Esse aqui é o gráfico do índice.
A gente pode também chamar o gráfico do dólar, mudando o ativo. Esse aqui é o gráfico diário do dólar. Deixa eu colocar aqui o gráfico de 2 minutos do dólar. E a gente vai ver também, basicamente, os mesmos, vamos estudar os mesmos padrões gráficos, né? No dólar, quanto também no índice. Bom, isso nos leva a concluir que a análise técnica, né, ela é válida, né, para qualquer ativo líquido e também para diferentes tempos gráficos, tanto para operações mais longas como operações mais curtas, né, que é o foco aqui desse treinamento aqui. Ok? Então, vamos agora na próxima aula olhar com mais detalhes os principais fundamentos da análise técnica. Como é que a gente vai conseguir definir tecnicamente aí uma tendência, o início dela, o final dela, pontos importantes, né? Níveis de preço importantes aí dessa tendência, de forma que com essas informações, né, a gente possa melhorar o nosso ponto de entrada, né, o momento de comprar, o momento de vender, enfim, de tomar aí uma ação, né, iniciar ou terminar uma operação. Ok?